Nabucodonosor pegou Ezequiel e levou ele para dentro do vale de ossos secos. A única representação que se aplica literalmente a esse vale de ossos secos é a casa de Israel. Só que a morte espiritual de Israel poderia ter sido evitada debaixo da obediência à palavra do Senhor, à voz do Senhor, porque Deus não é daqueles que deixa, que esquece, se não quer compromisso, deixa para lá. Deus não age desta forma. Deus, quando vê um dos seus filhos perdendo a sua vida espiritual, Deus sempre vai falar, alertar, levantar os seus profetas para tentar trazer novamente a posição em que deveria estar. E Israel teve esse período em que Deus falou inúmeras vezes com o povo. O profeta que mais profetizou a Israel sobre o perigo deste momento foi Jeremias. Jeremias começou a anunciar a palavra, e Jeremias tinha duas mensagens. A primeira mensagem de Jeremias era arrependimento, para o povo se arrepender, largar o pecado da idolatria, da prostituição espiritual, voltar a servir a Deus com sinceridade. Só que o povo não queria ouvir Jeremias. Mas a segunda mensagem de Jeremias era juízo, porque apesar de Deus ser misericordioso, Ele é justo. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus é justo. E a sua misericórdia não invalida a sua justiça. Deus é justo. É tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Deus deu a oportunidade. A palavra do arrependimento foi anunciada, o povo não quis ouvir. A palavra de juízo foi pregada. Se o povo não se arrependesse, Deus iria permitir uma nação chamada Babilônia, com um rei chamado Nabucodonosor, invadir Jerusalém e levar o povo cativo para a sua terra. A Babilônia era um império em ascensão na época. Era um império que estava conquistando as nações vizinhas, por questão política, por questões comerciais, por questão de poder. A Babilônia conquistava. Só que esse não foi a primeira ascensão da Babilônia. Em 1796 a.C., a Babilônia havia se ascendido ao mundo, um império forte e poderoso. Só que o seu reinado, o seu império durou 40 anos. Em 1750, a Babilônia sumiu, desapareceu. Só que agora, no ano de 1636, a Babilônia começa a se acender novamente, sob o comando do rei Nabopolassar. A Babilônia cresce, seu reinado começa a se expandir. Nabopolassar vai embora, morre. Nabucodonosor, seu filho, assume o trono.
E ele vai fazer a Babilônia tomar proporções grandiosas. Vai começar a fazer construções magníficas na Babilônia. A Babilônia começa a ganhar fama, notoriedade, poderio bélico, e começa a ser temida pelas nações. No caminho da Babilônia está o reino de Judá. A Babilônia já estava visando Judá por questões comerciais. Judá tinha a mão de Deus sobre eles. Se não fosse a desobediência do povo, nem mesmo 10 Babilônias poderia destruir Judá. Porque quem guerreava pela nação de Israel, pelo povo de Israel, era o Deus Todo-Poderoso, conhecido como general de guerra, Deus forte na batalha. E se não fosse por causa da desobediência e a permissão de Deus para que a Babilônia dominasse sobre Judá, sobre Jerusalém, jamais conseguiriam tal feito. Mas no ano 605, a Babilônia vai fazer a primeira invasão a Jerusalém. Nessa primeira invasão, a Babilônia vai levar cativo somente a parte nobre do povo. Somente os príncipes são levados cativos para a Babilônia. É nessa primeira invasão que vai Daniel, Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros. A Babilônia vai fazer a segunda invasão. E a segunda invasão muito mais terrível do que a primeira. Porque na segunda invasão eles vão queimar as portas de Israel, de Jerusalém, vai derrubar os muros de Jerusalém, vai saquear o templo e vai levar 10.000 pessoas, ou pouco mais de 10.000 pessoas cativa para dentro da Babilônia. Nessa segunda deportação, a Babilônia vai levar na sua maioria sacerdotes, seus descendentes, levitas, aqueles que serviam a Deus no templo. E é nessa segunda deportação que vai Ezequiel para a Babilônia. A terceira invasão da Babilônia é para massacrar aquilo que sobrou em Jerusalém. Vai queimar as casas, derribar o templo, vai destruir tudo que havia sobrado, matar as pessoas que haviam ficado. Dentre as que ficaram, estava aquele que pregou o arrependimento e o juízo para a nação de Israel, o profeta Jeremias. Jeremias presenciou a primeira invasão, presenciou a segunda invasão, presenciou a terceira invasão. E um dado momento da destruição de Jerusalém, Jeremias sobe ao monte e começa a observar toda a destruição da nação, toda a destruição de Jerusalém, seu templo, suas casas e seus povos, seu povo. E é nesse momento que Jeremias começa a clamar ao Senhor por misericórdia pelo povo. E enquanto orava, vendo a destruição de Jerusalém, Jeremias chorava, Jeremias lamentava, e possivelmente nesse momento ele vai escrever o livro das Lamentações. Ali ele via todo o massacre que a Babilônia promoveu ao povo em Jerusalém. Só que ele entendia que tudo o que estava acontecendo era porque o povo não deu ouvido à palavra do Senhor. E aí o perigo de não darmos ouvido à palavra
de Deus para a nossa vida. Aí o perigo de não escutarmos aquilo que Deus está nos falando, porque para alguns aí fora a palavra entra no ouvido e sai no outro. Deus está alertando acerca do perigo do caminho que está trilhando, mas a palavra entra no ouvido e sai no outro. Deus está alertando acerca da vida que está vivendo, mas a palavra entra no ouvido e sai no outro. Mas sabe quando vão pensar em dar valor para a palavra de Deus à vida deles? É quando estiverem a caminho do cativeiro na Babilônia, porque foi nesse período que a nação de Israel caminhou cerca de 1.600 quilômetros de Jerusalém à Babilônia, e foi nesse período que eles caminhavam, choravam e diziam: por que não escutamos a palavra de Deus na boca de Jeremias? Por que não demos ouvido à palavra do Senhor na boca do profeta Jeremias? Só que já era tarde, o juízo estava anunciado, estava iminente. O povo passaria 70 anos no cativeiro, e enquanto estavam no cativeiro, pensa num povo desanimado, pensa num povo que não acreditava mais numa restauração, e eles não culpavam a Deus, eles não culpavam os profetas, eles se culpavam. Estamos aqui por causa das nossas atitudes, estamos aqui porque não demos crédito à palavra, estamos aqui porque não ouvimos a palavra. Se culpavam por estar na Babilônia. Porém Deus é fiel na sua palavra. 70 anos de cativeiro apenas, não passará disso. E Deus precisava animar o povo que estava lá. Não mereciam, mas para ser fiel na sua palavra, Deus levanta um profeta na Babilônia, profeta Ezequiel, descendente de sacerdote, da linhagem de sacerdote, filho do sacerdote Uzi. Toda a sua infância e adolescência, ele foi preparado pelo seu pai e pela sua família para ser sacerdote. Só que pensa em alguém frustrado, era Ezequiel, porque nenhum sacerdote poderia exercer o seu ofício fora de Jerusalém. E ele sabia: 70 anos de cativeiro, eu vou morrer na Babilônia, não vou ter oportunidade de voltar para Jerusalém, para a minha terra, para exercer o meu ofício. Só que Deus já tinha um plano diferente para Ezequiel. Deus vai olhar do céu para a Babilônia, vai encontrar Ezequiel à margem do rio Quebar, vai dar visões a Ezequiel. Irmão, pensa em visões extraordinárias. Não dá nem para descrever aqui as visões que Ezequiel teve, pois levaria tempo. Mas ele vai ter visões e ele vai ouvir a voz de Deus. Olha para quem está do seu lado aí, só 3 vezes eu vou falar, gente, segunda. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus falou com Ezequiel. Porque Deus não se esquece dos seus filhos, Deus não se esquece dos seus servos. E Deus se lembra de Ezequiel, e a sua voz ecoa aos ouvidos de Ezequiel, ao seu coração, à sua alma. E o que é que Deus fala com Ezequiel? Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Eu não sei como Ezequiel estava, deitado, sentado, ajoelhado, mas o que Deus falou com ele foi: põe-te em pé,
e eu falarei contigo. E eu estava essa madrugada lendo, meditando dentro desse texto, e eu fiquei preso nesse versículo, Ezequiel capítulo 2. Põe-te em pé e eu falarei contigo. E eu fiquei, Senhor, que coisa extraordinária, põe-te em pé e eu falarei contigo. E eu fiquei pelo menos uma hora, põe-te em pé e eu falarei contigo, põe-te em pé e eu falarei contigo. E eu me levantei no sofá, eu me assentei, eu andei na sala, eu fui para a cozinha, e Deus falando no meu coração, põe-te em pé e eu falarei contigo. E eu querendo entender, eu fui para as outras versões da Bíblia, a minha King James fiel, e eu fui para outras. E todas as outras versões da Bíblia, a RC, a RA, a RF, a NVI, NTLH, versão inglesa, todas falam a mesma coisa, mudando apenas uma palavra. Umas é ponte em pé e eu falarei contigo, outras é ponte sobre os pés e eu falarei contigo. Em todas as versões, só muda uma palavra da frase. E eu fiquei, Senhor, ponte em pé e eu falarei contigo o que o Senhor está querendo dizer. Eu fui para a versão inglesa, que é a mesma coisa. Eu fui para o original hebraico, é o mesmo sentido. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? E Deus estava dizendo, ponte em pé e eu falarei contigo. A última vez, olha para alguém do teu lado e fala assim, ponte em pé e eu falarei contigo. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Ponte em pé e eu falarei contigo. Sérgio, eu ainda não entendi. No hebraico essa frase é convania da Beitá e tem o sentido de posicionamento para uma missão específica. Aí eu comecei a entender. O ponte em pé não é porque estava sentado. O ponte em pé não é porque estava deitado. O ponte em pé não é porque estava de joelhos. O ponte em pé é que Deus queria de Ezequiel um posicionamento para uma missão específica dentro da Babilônia. E nessa noite o que Deus grita na nossa alma é exatamente esta verdade: um posicionamento, porque Deus tem uma missão específica com você para essa geração. Glória a Deus, porque antes da chamada, porque antes do ministério vem o posicionamento. Glória a Deus para aquilo ao qual Deus está nos chamando sobre esta terra. Glória a Deus. Ponte em pé. Mas Sérgio, eu gosto muito de passar horas no WhatsApp. Ponte em pé. Sérgio, eu gosto muito de passar horas vendo série. Ponte em pé. Sérgio, eu gosto muito de passear com os meus amigos a tarde toda. Ponte em pé. Sérgio, eu gosto muito de fazer aquilo que agrada a minha carne. Deus nessa noite me trouxe para lhe dizer: ponte em pé, se posicione diante dessa situação, porque você tem um ministério, você tem uma chamada, você tem uma missão nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Ponte em pé. Glória a Deus. Deus não vai usar ninguém desposicionado. Para Josué, ele falou: levanta. Para Jeremias, ele falou: levanta. Para Ezequiel, ele falou: levanta.
para nós Ele está falando: levanta, Aleluia. põe-te em pé. Chega de ficar nessa comodidade espiritual. Chega de ficar nesta zona de conforto em que está. É hora de se colocar de pé. É hora de se posicionar. Porque Deus está levantando para essa geração um exército que vai impactar esta terra. E você faz parte desse exército. A Transformando Vida faz parte do exército que vai incendiar a nação brasileira. Põe-te em pé, Ezequiel. Põe-te em pé. E ele se posicionou. Deus deu a mensagem. Ele pregou. A primeira mensagem, palavras de juízo para a nação de Israel. A segunda mensagem, palavras de juízo para 7 nações estrangeiras. E a terceira mensagem, palavra de salvação, no qual já está inserido o capítulo 37. No capítulo 36, Deus está falando com Ezequiel, depois você lê em casa, acerca desse momento que no 37 ele mostra. No 36 Deus fala sobre esse estado espiritual da nação. Talvez, não sei, Ezequiel não entendeu muito bem. Aí Deus então pegou ele e levou para ele ver. Colocou ele no meio do vale. A mão do Senhor me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha a visão de Ezequiel. Olha o que ele percebe de primeira mão. Deus colocou ele aonde? No meio. Não colocou ele na ponta, do lado de fora. Deus colocou ele no meio do vale. Verso 1, versículo 2. E o Senhor me fez passar ao redor deles. Então não era a vontade dele andar. Não foi ele que sentiu vontade de caminhar no vale para dar uma olhada melhor no que estava à sua volta. Não foi ele que pensou: vou até ali na frente para ver se na frente está tão ruim quanto aqui. Não foi ele que pensou: vou lá do outro lado para ver se do outro lado também está morto como aqui também está. Do jeito que Deus colocou ele no meio ele permaneceu. Do meio ele não saiu. Do meio ele não queria sair. Ele não queria andar. Quem é que quer andar no meio de ossos espalhados à sua volta? Já que foi no meio que Deus me colocou, no meio eu vou ficar, porque eu não quero andar aqui. Talvez era mais ou menos esse o pensamento de Ezequiel. Mas a mão do Senhor, a mesma mão que levou, se retirou por alguns momentos, entra em cena novamente, Diácono Alex, e pega Ezequiel e faz ele andar ao redor deles. Não é ao redor do vale, é ao redor dos ossos. O que Deus estava fazendo com Ezequiel era mostrando a ele para ter cuidado onde ele estava andando, porque o que estava caído ali, os ossos que estavam ali, era o povo de Deus, a casa de Israel. Era como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel: Ezequiel, anda com cuidado para você não pisar nesses ossos. Anda em volta, vai passando por um, vai passando pelo outro,
mas não pisa nos ossos, anda em volta deles, mas anda. Sabe qual é a primeira verdade aqui? É que tudo que estava naquele vale estava parado porque estava morto, estava parado porque estava sem vida. Quando Deus coloca Ezequiel no vale, no meio do vale, Ezequiel também fica parado. Ezequiel não se move, não anda, não se mexe. E se alguém está olhando de fora para dentro do vale, está vendo tudo na mesma condição, está tudo morto. Ezequiel estava se colocando na mesma condição de todos que estavam ali. Por estar parado, estava igual a todos, mas a mão do Senhor veio, movimentou Ezequiel e fez Ezequiel andar dentro daquele vale. Era como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel: Ezequiel, está tudo morto aqui, meu filho. As pessoas que estão aqui estão mortas há muito tempo, mas eu te coloquei aqui, mas não te coloquei morto, eu te coloquei aqui com vida. E se você está vivo, você precisa ser diferente de quem está morto. Então vem comigo, vem andar, vem se movimentar, glória a Deus, porque quando alguém olhar para uma geração morta, vai ver alguém se movimentando no meio dela, e alguém vai abrir a boca e vai dizer: tem até pessoas mortas nessa geração, mas também tem alguém com vida aí, porque tem alguém se movimentando nela, e é você que Deus chamou para ser o vivo dessa geração. Aleluia! Glória! Oi, irmão, lá nessa faculdade, Deus te colocou lá para você ser diferente de quem está lá. Não é para você se comportar como os ossos que estão lá dentro. Lá na tua escola é para você ser diferente de quem está lá. Não é para você se comportar como todo mundo se comporta. Você é o profeta no meio do vale. Você é Ezequiel no meio dos ossos secos. Glória! Tem gente morta, mas tem gente viva. Tem gente morta há muito tempo, mas tem gente ainda com vida. Ezequiel, você está vivo. Anda para ser diferente de quem está morto. Se movimenta para ser diferente de quem está morto, mas não pisa em quem está morto. Anda ao redor deles. Oh, glória a Deus. Porque Deus não nos chamou para pisar em morto. Deus nos chamou para ser profeta para quem está morto, glória a Deus. Não é andar junto com eles, é andar em redor deles, glória a Deus, sem pisar, sem passar por cima, glória a Deus, andar como um profeta em volta de ossos que estão mortos, como uma palavra de Deus na sua boca. Oh, glória a Deus, porque os mortos que estão lá fora só vão ganhar vida mediante a um profeta que tem uma palavra de Deus na sua boca. Oh, glória! Aleluia! Somos esse profeta. E para sermos esse profeta precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca. Anda ao redor deles. A primeira visão de Ezequiel do vale é ossos secos. A segunda visão de Ezequiel do vale já não é mais ossos secos, porque a primeira visão ele tem quando estava parado no meio. Parado no meio, ele olhou, são ossos secos, muitos ossos secos. Mas a segunda visão ele tem quando ele começa a andar ao redor dos ossos. E a segunda visão ele fala: não são só ossos secos, são ossos sequíssimos. Glória a Deus. Estão sequíssimos. A primeira visão do vale ele tem parado, mas a segunda visão do vale ele tem andando. A primeira visão do vale ele está parado, mas a segunda ele está
movimentando. Perceba que a visão parada, a visão de quando estava parado é uma, a visão de quando ele se movimenta é outra. Glória. Porque parado a gente tende a enxergar uma coisa, mas movimentando a gente tende a enxergar outra. Eu vou melhorar aqui porque eu acho que você não entendeu. Quando a gente está parado na oração, está parado no jejum, está parado numa vida de leitura da palavra, a nossa visão é uma diante dos problemas que a gente enxerga. Mas quando a gente está se movimentando na oração, se movimentando na palavra, se movimentando no jejum, a nossa visão muda diante do problema. Glória a Deus, porque a visão de quem está parado é uma, mas a visão de quem está se movimentando é outra. Quer ter uma perspectiva ou uma visão diferente do momento que você está vivendo? Movimenta a tua vida de oração. Oh glória! Levanta um pouquinho do sofá. Levanta um pouquinho do conforto. Sacrifica um pouquinho do tempo a Deus, que você vai ver que a visão vai começar a mudar. Oh glória! Aquilo que parecia até muito impossível já começa a não ser tão impossível assim. Aquilo que parecia muito difícil já começa a se tornar algo fácil de Deus resolver na nossa vida. Aquilo que parecia que ia dar errado, quando a gente começa a movimentar a nossa vida, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a jejuar, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente tem o nosso pensamento: é só uma questão de tempo para o milagre acontecer na minha vida. É só uma questão de tempo para Deus se levantar do trono e decretar a vitória. Glória a Deus. Movimenta, Ezequiel, movimenta. E ele vai andando. Não são mais ossos secos, são ossos sequíssimos. Aí Deus fala com ele. E o que Deus fala com ele? Uma pergunta. A gente está acostumado a perguntar para Deus, né? A gente está acostumado a dobrar o joelho e fazer perguntas. E quando acontece de Deus nos fazer perguntas? Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Aí Ezequiel olha, coça a cabeça, respira fundo, olha para o alto e fala: para essa pergunta aí, Deus, só o Senhor tem resposta. Oh, glória! Assim entendeu-se-nos como Ezequiel entendeu. Porque tem gente se descabelando, batendo cabeça, tentando responder perguntas que só Deus tem resposta. Só tu sabes. Essa só o Senhor pode responder. Porque tem perguntas que não é para a terra, tem perguntas que é para o céu responder. Para a terra cabe o reconhecimento de que a terra é limitada, o homem é limitado, mas o Deus que a gente serve não é. E Ezequiel entende isso. Na terra não tem resposta para isso não, Senhor. Só tu sabes. Glória a Deus. Mas antes de entrarmos aqui, eu quero que você perceba uma coisa. Deus, antes de liberar para Ezequiel a palavra de vida para o vale, Deus faz 3 coisas com Ezequiel. Não sei se você já percebeu isso. Deus faz 3 coisas com Ezequiel dentro do vale.
A primeira faz Ezequiel ver. A segunda faz Ezequiel andar. A terceira faz Ezequiel falar. Antes de Deus trabalhar no vale, Deus faz Ezequiel ver, andar e falar. Porque o primeiro tratamento de Deus não é com vale, não é com problema, não é com a dificuldade, não é com a porta que está fechada, não é com a enfermidade que assola. O primeiro tratamento de Deus é com o profeta. O primeiro tratamento de Deus é com você. Talvez você entrou aqui nessa noite falando: Senhor, a minha casa, o meu marido, o meu filho, a porta que está fechada, o problema, a enfermidade. Aí Deus preparou essa noite para lhe dizer: da tua casa, do teu filho, do teu marido, da porta, eu vou tratar depois. Primeiro eu vou tratar com você aqui, porque você precisa ver, você precisa andar e você precisa falar. O primeiro tratamento de Deus é com o profeta. Aleluia. Oh, glória. A gente é sensível, né? Algumas pessoas são sensíveis para receber a palavra de que Deus vai abrir, de que Deus vai dar vitória, de que Deus vai libertar. Mas falta sensibilidade de receber a palavra de que Deus precisa tratar de nós primeiro. Glória a Deus. Se é chave, se é vitória, se é bênção, recebo. Mas o tratamento não quero receber. Se eu não deixo Deus tratar do meu interior, Ele também não vai tratar do meu exterior. Oh, glória. Então Ezequiel primeiro ceda o tratamento dele em você, que depois ele cuida do vale. Está tudo no controle dele. Oh, glória. Ezequiel anda, Ezequiel vê, Ezequiel fala. E diante da pergunta, ele tem a resposta: só tu sabes. Aí Deus vai e diz a ele: então, Ezequiel, profetiza. Isso é muito bom. Profetiza. Aleluia. Mas calma aí, Ezequiel. Não é profetizar coisa da tua cabeça. Não é profetizar aquilo que você acha que deve ser profetizado. Profetiza, mas toma o modelo da profecia. Profetiza assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Porque de nenhum outro modo a vida alcançará quem está morto, senão através da palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Tá bom, Deus, já me deu poder, agora eu vou profetizar.